Hoje tem Resume aí, Júlia. E ó, se você é um líder, você precisa ler esse livro aqui. Empatia Assertiva, da Kim Scott, que é uma ex-executiva, né, da Apple e da Google. Ela contou de uma forma tão leve e divertida. Eu li esse livro assim, de forma tão assim, que são coisas tão do nosso cotidiano. Se você é um líder ou se você desenvolve líderes, você vai super se identificar com tudo, todas as dificuldades que ela passava. E é super legal a gente entender que a gente não tá sozinho, que as mesmas dificuldades que a gente tem para gerenciar o nosso time, a nossa equipe, os mesmos medos, as mesmas indecisões, outras pessoas também têm. E isso me deixou muito confortável quando eu li esse livro, vendo, né, que uma alta executiva, né, tanto da Google como da Apple, passa pelas mesmas coisas, mesmas dificuldades que eu passo. Lógico, cada um dentro da sua proporção de grandeza e de complexidade da atividade. Mas é muito parecido. Então, assim, foi uma leitura muito prazerosa, porque me gerou muita identificação. E é uma super dica para, se você também é um líder e desenvolve líderes, ler esse livro. Mas, se você não é daquele, assim, que gosta muito de ler, vou tentar ajudar um pouquinho, vou fazer o resumo desse livro para ver se desperta em você a vontade de ler, ou se daqui, de repente, você já tira algum insight e já pode conseguir liderar melhor o seu time. Uma das coisas que a Kim começa falando nesse livro é como ser um líder incisivo, que eu acho que todo líder, o grande objetivo do líder é gerar resultados, mas sem perder a humanidade. Isso não é tarefa fácil, porque o que a gente encontra aí, né? Líderes que são muito incisivos, que são muito firmes, que são muito fortes, que querem o resultado, mas que esquecem da humanidade, do pessoal atrás, né? Que ali existe uma pessoa atrás de todo aquele resultado, e aquele líder, né, que é muito envolvido pessoalmente e que acolhe muitos liderados e que acaba não desenvolvendo esses liderados, e a empresa acaba não chegando no resultado. Ele sempre quer ser, sabe, aquele pai acolhedor que tá sempre entendendo, que tá sempre passando a mão na cabeça, e a gente entende que isso não desenvolve pessoas. E como chegar nesse meio do caminho? Não é tarefa fácil. E para Kim também não foi. Isso que eu achei mais curioso. Então ela contou várias histórias de como ela precisou de se desenvolver com outros líderes junto dela também, mostrando aonde ela errou. Tem várias vezes que ela perdeu o time dela inteiro por alguma falha ali naquela liderança de time, e ela foi contando toda essa trajetória nesse livro. Eu separei algumas partes aqui que eu achei super interessante que ela veio contando. A primeira coisa, né, que eu separei aqui é uma frase de Jobs, né, que ela fala bastante sobre ele. A frase é o seguinte: eu não ligo de estar errado. Eu não vejo problema algum em admitir que estou errado. Na verdade, estar certo não é muito importante para mim. O que mais me importa é saber que estamos fazendo a coisa certa. Eu acho que isso é super legal, porque Jobs dando esse exemplo, né, que não é sobre quem tem razão, nem o líder, nem o liderado. É sobre estar fazendo a coisa certa. Independente de quem errou, ou que fez uma atitude errada naquele momento, ou seguiu por um caminho errado, isso não é o mais importante. O mais importante é, no final, a gente entender que estamos no caminho certo, que entendemos que aqui errou, que aqui não tá bom, mas qual é o caminho que a gente vai seguir a partir dali. Falar sobre isso quando a gente lidera pessoas é muito importante. Normalmente as pessoas levam muito determinadas coisas, né, problemas do trabalho pro lado pessoal, tanto líder como liderado. Aqui, né, já começa falando, né, de uma das coisas que é mais difícil, e ela explicando como dar um bom feedback, porque isso é uma dificuldade. Exatamente por isso, porque as pessoas nunca acham que elas estão erradas, elas sempre acham que o erro tá sempre no outro, e normalmente elas acabam levando isso pro lado pessoal, achando que aquele feedback é sobre ela, sobre a pessoa dela. E não é sobre isso. Ela explica aqui como dar um feedback. Seja modesto, prestativo, dê o feedback imediatamente à pessoa. Elogie em público, critique em particular e não personalize o problema.
Deixe claro que o problema não se deve a alguma falha da personalidade corrigível. Conte histórias de quando você foi criticado por algo parecido. E isso é uma forma que ela diz de dar um feedback de forma humana, para poder fazer com que realmente aquilo faça sentido. Porque às vezes a gente dá um feedback, eu passo um pouco por isso às vezes também, a gente dá um feedback e a pessoa só sai dali remoendo. Mas quem falou isso de mim? Mas como que isso ficou? Quem falou que eu errei? E não é sobre isso. Não é sobre quem errou ou sobre exatamente... Ai, vamos punir as pessoas que foram erradas. É sobre entender o erro e a gente ajustar e acertar para poder que aquilo realmente não se repita. E isso é uma coisa que me incomoda às vezes quando eu dou um feedback negativo, que as pessoas às vezes elas não se fixam e elas não entendem qual foi o problema e elas levam muito pro lado pessoal achando: não, mas eu não sou assim. Todos nós erramos e tá tudo bem. O mais importante é a gente entender onde a gente errou e corrigir. E o elogiar em público é muito legal. Criar essa cultura de elogios. E não é tão simples, né? Porque às vezes na correria do dia a dia a gente foca muito nas dificuldades, nos feedbacks negativos. E às vezes a gente esquece de elogiar aquilo que tá indo bem, porque mostra também que esse é o rumo. Nossa, que legal, estamos acertando. Que bom, conseguimos. Vamos tentar repetir isso aqui, ó. Isso deu certo. Isso também, além de dar aquele acalento, mostra que aquele rumo tá indo bem. O mais importante de falar sobre empatia assertiva, que tem uma grande parte aqui do livro, que aqui mostra exatamente como a gente fazer isso dar certo. Porque eu acho isso super legal de um livro. Apesar de contar várias histórias, que a gente saia dali entendendo como realmente realizar. E ela faz um gráficozinho, né, que super fez sentido pra mim. Primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir fazer uma liderança com uma empatia assertiva é a gente se importar com as pessoas de forma pessoal. Como fazer isso, né, num mundo de tanta cobrança, num mundo de tanto resultado, de que tudo tem que ser feito para ontem. E ela criou, na verdade, esse ciclo aqui. Primeira coisa é ouvir. A segunda coisa é esclarecer, chegarem juntos aos pontos comuns. Depois de se escutarem, é esclarecer como que a gente pode ajustar. Depois, debater. Você concorda com o que a gente ajustou aqui agora? Porque é super importante que todos, na verdade, concordem, porque senão isso não vai ser executado. Depois a gente decide aquele caminho. Depois a gente precisa de convencer que aquele realmente é o melhor caminho. Mostrando de alguma forma o lado daquilo ali. Olha, a gente tá indo então, decidimos, estamos indo por esse caminho, porque a gente deseja isso, porque isso é melhor para todos, porque decidimos juntos que esse é o caminho, porque aí gera comprometimento. Depois a gente vai executar. Depois a gente vai aprender exatamente aquilo do feedback negativo ou positivo. Depois que a gente executa, a gente precisa de ver, elogiar se tá indo no caminho certo, é porque a gente acertou, ou dar um feedback negativo, falar assim, olha, esse caminho não funcionou, ou porque não deu certo mesmo que a gente combinou, ou porque a gente não conseguiu fazer da forma que a gente combinou. Aprender ali, reajustar essa rota e aí sempre voltando o ciclo. Sempre ouvir, sempre esclarecer, sempre debater, sempre decidir, convencer, executar e aprender. Fazer uma liderança com empatia assertiva não é simples. O líder, ele tem, às vezes, esse peso mesmo de entender todo mundo, de acolher todo mundo. E esse é o papel do líder. E às vezes a gente fala assim, mas eu não sou babá, eu não sou psicólogo. Mas é o seu papel conhecer os seus liderados. Mas não dá pra conhecer todo mundo. Mas então você precisa de ter líderes que conheçam. Nem sempre você, como líder, você vai conseguir conhecer e dar suporte a todas as pessoas. Mas então desenvolva líderes que peguem pequenas equipes. E esses líderes é que são o seu papel acompanhar e liderar. Sempre liderança é sobre pessoas. É sobre desenvolver relacionamento real com aquela pessoa, se importar e olhar para ela, para principalmente colocar ela no ponto de potência dela, sabe? Todo mundo só gera bons resultados quando ela tá no lugar certo. E para estar no lugar certo, você, líder,
vai precisar de conhecer o seu liderado. Ó, fica a dica desse livro.